Bom dia a todos e todas presentes. Five Nights at Freddy's é uma boa franquia. Parte 2. Bem, como já ficou subentendido, esse vídeo aqui é uma continuação de um outro vídeo que eu fiz alguns meses atrás. Então, se você não viu a primeira parte, eu recomendo que você entre aqui no canal e veja o vídeo. Mas de qualquer forma, chega de enrolação e vamos continuar. FNAF 4 agora. Todo mundo considera esse o que dá mais cagaço, medo, vontade de morrer e de não jogar. Caralho, eu vou tomar muito hate. Eu não acho. Eu bato no peito. Eu sou um hater de Five Nights 4. Foi mal, rapaziada. Esse é um jogo que, apesar de ser o mais diferente entre os 4 primeiros, segue a mesma linha dos outros jogos. É feito pra assustar os players novos, mas nesse caso é até mais grave porque ele é apelativo pra caralho com os designs dos bichos mais satânicos possíveis. E cara, eu vou ser sincero, é muito forçado e consequentemente menos assustador. O principal motivo de eu não gostar tanto de Five Nights 4 é que a partir desse ponto, FNAF estava repetitivo demais. Nos primeiros jogos, ter a dominação não era ruim, porque era simplesmente algo novo. Mas a partir de um certo ponto, começou a dar no saco. E foi em FNAF 4 em que isso ocorreu. Olha o que o PewDiePie disse na época de lançamento do game. Am I having fun? Yeah, I don't understand why anyone wouldn't have fun. Shit. What did I do wrong? If you play the first 3 games, you're practically immune to the jump scares by now. Like, there's no fucking way. Unless you're really caught off guard. Don't jump scare. Okay. Well then. The thing is, like, everyone wants me to play this game to get scared, but after 4 games, I don't know what to tell you. You know there's just gonna be jump scares. If there's something else than that, then maybe I'll be scared, but it's like, if you know what to expect, then 4 times, then it's kinda like over. Bem, a dominação veio de novo, pela 3ª vez seguida, e com ela o terror foi pro caralho. Como era no 2 e 3, ela assusta de primeira, mas fica leve com o tempo. Mr. Léo, vem de novo. E se compararmos as notas, podemos ver que o FNAF sempre recebeu boas notas, mas um deles recebeu uma nota bem mais fraca se comparada com a dos seus irmãos, FNAF 4. Mas qual foi o real motivo do fracasso do FNAF 4? Afinal, ele seguiu as formas de um bom jogo de terror. Ambiente escuro, personagem assustador e nada pra se defender. O motivo é a dominação. Para o próximo jogo, que seria o capítulo final da série, Scott, digamos que tentou reimaginar a série de FNAF, saindo de uma pizzaria para um quarto. E não foi apenas o cenário, todas as mecânicas haviam sido trocadas, mas infelizmente foram pouco aproveitadas, porque Scott ainda estava preso na ideia do design do jogo. Não foi assustador o suficiente? Vamos fazer monstros mais feios. Era aí que Scott estava errando. Mas curiosamente, FNAF 4 não foi criticado por ser fácil, e sim por não ser mais assustador. Realmente, após 4 games, uma hora a série iria ficar fraca e iria precisar se renovar. Mas sim, ele é bem fácil. Mas já já eu chego lá. Eu tenho que ser sincero, esses designs são obras de arte, são os melhores da franquia inteira, tanto os originais quanto os da DLC de Halloween. E mano, pra quem nunca jogou, ter a experiência de se esconder dessas porras, dá um medo do caralho. O Scott já havia mostrado que queria fazer coisas diferentes e aqui ele fez de novo. Caralho, mó diferente esse aqui, mano. 5 noites com o Luiz. Não temos câmeras, as portas somos nós mesmos que fechamos e não um botão. Estamos em um quarto de criança, os animatrônicos são literalmente monstros e a mecânica principal se baseia no som. Jogamos em um pesadelo de alguém, ou seja, ele trocou uma gameplay que focava no visual por uma que foca no áudio. E sinceramente, eu amo a ideia, mas ela cai no mesmo problema daquela ideia de FNAF 3 de usar o áudio pra chamar o Springtrap. É uma ideia boa, só que mal executada. Por que eu digo isso? Porque FNAF 4 é o mais fácil da franquia disparadamente, e o que é mais dependente da mecânica da dominação. Então o cagaço dura pouco, assusta muito no início. Isso é respiração, né? Ai, me fudi, morri. Já sei que o susto vem, Ai, caralho, como é que mesmo sabendo, mano? Como é que mesmo sabendo o bagulho é paia? Sai fora. Ô, passou 10 minutos, mano. Falta 1 hora ainda disso aqui, caralho, mano. Nossa, mano, que bagulho desgraçado. Depois fica tão fácil que foda-se tudo. E é claro, isso se deve à dominação, como eu já disse. No começo é de fuder, eu tenho que ser sincero. Puta que pariu, mas depois... Ai, fiz bosta. Susto? Os sustos estão bem mais de boa agora. Agora que eu já peguei a noção do jogo, agora é só zerar. Fica muito tranquilo. O único problema é saber qual som é a respiração e qual não é. Ah, mano, mas cheio de barulho que parece respiro também nesse jogo.
E é louco isso, porque depois do último jogo ser o mais monótono da franquia, aqui FNAF volta a ser frenético. Cara, a gente não para um segundo em FNAF 4 nas noites mais altas. Só que depois que você aprende quais são os sons de respiração de cada animatrônico e que a porta deve ficar fechada entre 3 a 6 segundos pro bicho ir embora, a dificuldade acaba totalmente. Ele segue aquele padrão que eu já disse, as primeiras noites servem pra assustar muito e ambientalizar, eu acho que esse é o que melhor faz isso nas 2 primeiras noites, enquanto as últimas são pra testar suas habilidades. E mano, com certeza as primeiras noites desse jogo são as que mais te deixam arrepiado. Ó, barulho na esquerda, eu acho. Mano, esse jogo dá muito susto, mano. Que isso? Ô, mano, eu não ouvi respiração. Eu ouvi o bicho andando, mas não ouvi respiração, mano. Caralho, meu coração deu 2 pontadas já. Nossa, ainda falta 1 hora e 10 minutos pra dar meia-noite. Pra eu poder abandonar isso aqui. Nossa, que jogo filha da puta, mano. Ô, eu não ouvi respirado. Será que eu não esperei o suficiente, mano? Eu devia ter esperado mais, né? Você é louco. Nossa, você é louco, mano. Caralho, meu coração deu uma pontada forte. Mano, dá pra morrer jogando? Tô me sentindo até mal agora. É impressionante como o início desse jogo acaba com o jogador. Dá vontade de não jogar mais, cara. É impressionante. Nós ficamos tão aflitos que, caralho, não dá vontade de jogar. Mano, o susto desse jogo é muito, muito filho da puta. Ai, mano, tem um bicho andando. Nossa, eu tô traumatizado de verdade, mano. Eu acho que esse jogo eu não vou zerar não, viu? Todo respeito, mano. Que jogo satânico, mano. Que porra é essa, mano? Tem como uma criança morrer se jogando isso aqui, né? Dá agonia o início. Apertar o botão de continuar a noite 2 do Five Nights 4 tá no meu top 10 piores sensações da vida. Mas é o que eu disse, depois que você se acostuma com a gameplay, isso acaba, fica fácil e não dá medo. Tudo parece forçado demais pra assustar crianças. E não é como se a gameplay não tivesse seus méritos. Assim, a ideia de termos que ficar parado com a porta aberta pelo tempo correto pra saber se o bicho tá ali ou não é muito boa. O jogo literalmente nos força a enfrentar nossos medos. Se ficarmos muito tempo parados tentando escutar, nós morremos. Se fecharmos a porta porque pensávamos ser ouvido uma respiração que na verdade não era respiração, nós morremos. Se ficarmos com a porta fechada por muito tempo, nós morremos. Então, tudo isso dá sim um cagaço da porra, mas só no início. Eu sei que eu tô batendo na tecla, mas eu tenho que deixar claro porque que eu não acho esse jogo tão bom assim. E do mesmo jeito, olha como o Scott é gênio. Um jogo sendo baseado em ouvir a respiração e movimentação dos animatrônicos, ele nos força a deixar o som alto pra cacete. Com os barulhos mais altos, o espanto que a gente leva também acaba sendo. Porra, mano, que jogo alto da desgraça. Eu não ouvi a respiração, mano. Caralho. Os jumpscares no geral são ótimos, mas de novo, o melhor deles é o do Fox do armário. Esse susto no armário é absurdo e pode assustar aquele cara que tem 50 horas de jogo também, sabe por quê? Porque ele é inesperado. Sustos bons são inesperados. FNAF 4 pra mim não dá medo, porque depois que você decora as mecânicas, se errar, eu sei quando eu vou morrer. Que era a mesma coisa que aconteceu no terceiro, só que aqui eu acho bem mais agravante. O único que se salva é o Fox mesmo. Muitas vezes não é previsível. Dá pra saber quando ele entrou no armário ao ver o armário se mexendo? Dá, mas isso pode passar batido. E então você entra no armário e quase desmaia depois. Lá ele. Chat, agora eu vou ter que ir no armário, certo, Nilce? Caralho, eu não devia ter aberto. Tem respiração no armário. Vocês mentiram pra mim, cara, que raiva. Vocês mentiram, vocês falaram que não tem respiração no armário, mano. Que susto, velho. Calma, eu tô vivo! Eu tô vivo, chat! Não! Fecha! Quando o Fred, eu sinto que o Scott tentou fazer algo parecido com o que era Puppet. Lá nós não podíamos deixar a caixa de música sem som. Não podia esvaziar. Aqui nós não podemos deixar esses mini Freds se acumularem. Então, direto o player tem que ficar virando pra trás e tacar a lanterna neles. O que deixa o Fred sendo muito fácil de cauterar, até nas noites mais altas. Eu nunca tomei um jumpscare do Fred, pra você ter uma noção. Eu só sei como é porque eu precisei na internet. E esse era pra ser um susto extremamente inesperado. Que nem quando era no FNAF 1. Nós não sabíamos quando ele iria vir. Aqui era pra ser a mesma coisa. Estamos jogando e do nada, pum, morremos. Mas é tão fácil cauterar que essa mecânica vai pro caralho também. Todo mundo morre pros outros animatrônicos, menos pro Fred. De qualquer forma, o que eu acho que prejudica a FNAF 4 é o mesmo motivo que ocorre no segundo jogo. A dominação é tão presente que ele acaba sendo extremamente frenético. E a tensão que isso gera, que nem era no seu antepassado, vem com a expectativa de passar de noite ao decorrer do número das horas mudando. E não do puro medo que aquele jogo poderia gerar no jogador. Consequentemente, esse é o segundo jogo que passar de noite mais te alivia, só perde pro segundo.
Puta que pariu, vem! 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 Vem que eu consegui, caralho! Meu Deus, eu fiquei muito tempo nisso, caralho! Obrigado! E não tem jeito, eu tenho que parabenizar o criador. Como desenvolvedor de jogos, o Scott é um monstro. O cara faz tudo sozinho e ao mesmo tempo sempre consegue fazer jogos diferentes. Pra mim o FNAF 4 é o pior da franquia toda, mas a maneira como o Scott joga o player em um ambiente completamente opressivo, medonho, desde o menu até o quarto onde ocorre a gameplay, é absurdo. E aqui a gente tem mais um acerto, já que não há Phone Guy pra nos ensinar como jogar aqui. Os outros três eram um cara na nossa orelha falando. E aqui nós temos que ler e ir na fé. Porra, isso é muito foda. E além disso, o fato de que na quinta noite os animatrônicos que a gente estava acostumado somem e tem apenas um que é muito mais puto e medonho, é sensacional. Ninguém espera isso porque nunca aconteceu nos outros games. Noção, né, mano? Eu não sei, velho, o que tem de novo. Tá vendo? Que é isso? Ai! Tem coisa nova assim. Nossa, contraiu minhas tetas, mano. Caralho, que dor, velho. E a gameplay contra o Fredbear é diferente, porque o puto corre muito e a gente tem que ficar ouvindo pra onde ele foi. E de novo, quando você aprende o que cada barulho dele significa, a dificuldade acaba. É muito fácil. Mas na sétima, os originais voltam de novo, também até as 4 da manhã. A diferença é que agora enfrentamos o Nightmare, um animatrônico com o segundo melhor design de todo o Five Nights. Só perde pra versão dele de Halloween, que é o Nightmarione. O design dele é mó obra de arte, mano. Puta merda. E esses dois são aqueles com o pior jumpscare entre todos os jogos. O Scott tentou fazer algo diferente aqui, mas eu não curti a ideia. Novamente, ela era boa. Perder pra ele significa literalmente a morte. E por isso, o barulho é diferente. Mas o resultado foi meio meh. Sério, consegue ser pior até que o do Springtrap. É só uma tela parada e um barulho diferente. Esse bicho literalmente faz a mesma coisa que o Fredbear, só que só é mais frenético. Outra decepção, o Scott realmente sempre consegue foder os animatrônicos mais fodas que ele cria. Dito isso, vencer ele não é difícil, porque se você chegou até aqui, já decorou todas as mecânicas do jogo. Se eu não me engano, eu passei a noite 8, tipo, na minha segunda tentativa. Foi muito rápido, cara. É muito fácil Five Nights 4. Bem, já deu pra perceber que eu sou um pouco hater do Five Nights 4. Eu não curto tanto a gameplay dele. Tenho uma ideia de usar o áudio que é boa, mas não acho bem executada. Além de cansar muito rápido. Depois do medo inicial, dá a impressão que eles só são lotados de dentes pra desesperadamente assustar o player com isso. O que se salva é a ambientação, eu gosto muito dela. E a parte da história eu também acho bem mais ou menos. Na real, deixa eu explicar. Ela é boa. Que nem no FNAF 3, os minigames aparecem depois de passar uma noite. Só que dessa vez, antes da primeira noite, também tem um. E agora não tem os minigames secretos desbloqueados com códigos e o caralho a 4. Eu gosto muito da estética do jogo normal e essa pixelizada. Pro storytelling é bem bom na real. Entendemos a psique do garoto que controlamos, tomamos susto pra caralho do irmão dele. Ai, caralho! Ai, ai, ai! Porra! Percebemos que ele não quer que chegue o seu aniversário para não entrar naquela pizzaria cheia de animatrônicos que ele tem medo. E tem um plush Golden Freddy que sempre vigia, conversa e dá conselhos. Inicialmente, geral achava que era uma metáfora ou um amigo imaginário. Esses minigames são sim muito interessantes. E ao chegar no último, que é excelente, é muito bom, os moleques mais velhos forçam e colocam a cabeça da criança na boca do Fredbear. E ele esmagando ela é uma das melhores cenas de FNAF inteiro. É extremamente bem feito e impactante. Ih, o Fred mastigou. Ui! Caralho, que bagulho sinistro, mano. Os adultos vestidos de brinquedo jogou a criança pro bicho comer. Caralho. O Scott é um absurdo mesmo. Tudo tem movimento nos minigames, mas quando acontece a mordida, tudo para. Dá pra sentir o peso daquele evento. Dá quase pra saber a reação dos moleques. Tipo, caralho, o que a gente fez? Meu único problema é que essa não era a suposta mordida de 87 que geral especulava. Era de 83. Mano do céu. Five Nights 4 lançou com o subtítulo O Capítulo Final. Inicialmente era pra acabar aqui. E ao invés de responder todas as perguntas, ele só criou mais. Olha, era óbvio que o Scott não tinha uma história pronta e foi escrevendo com o passar da popularização da franquia. Mas aqui ele chapou. Ele claramente estava sem ideia fazendo essa merda de mordida de 83. Além daquela maleta que continha o segredo da história de todo Five Nights. Minha pomba, ele esqueceu isso depois e nunca mais tocou no assunto. Tava sem ideia mesmo. Dito isso, FNAF 4 é um jogo bem feito. Só é mais fraco e mais fácil que os outros. Eu realmente amo a ideia do jogo ser o pesadelo de alguém. Tem pessoas que falam que é da criança, que está em coma, ou do irmão que tem pesadelos pelo que fez.
Eu não sei se já foi confirmado qual é o verdadeiro, mas acredito que as duas façam bastante sentido. E por isso os animatrônicos se chamam Nightmare, pesadelos. A premissa é muito boa, com cada um dos animatrônicos representando o medo dela. E o Nightmare é o estágio final. Tudo isso faz com que nós podemos interpretar que o som de passar de noite pode ser ou um despertador tocando, ou mais provavelmente uma máquina indicando a morte de um paciente internado. Nesse caso, o nosso personagem principal. Como se cada noite o nosso personagem estivesse morrendo, só restando o próprio pesadelo na última. Mesmo porque eu não acho que vai dar tempo de zerar hoje. Tá bom, porra! Vambora, barulheira. Passados alguns meses, o Scott lançou um spin-off RPG de Five Nights, mas com os personagens sendo bonitinhos, uma versão fofa deles. Geral reclamava do FNAF World e as notas são muito baixas da crítica, eu não entendo porquê, eu gosto bastante. Porra, esse é um RPG de turno completo, temos diversos personagens para controlar, muitos golpes e combos para formar, um mapa enorme com vários biomas, vários inimigos, bosses e easter eggs, passagens secretas, uma história bem boa e diversos finais. Toda a soundtrack de FNAF World também é absurdamente boa. O jogo se inspira bastante nos RPGs mais antigos lá da década de 90 e a música segue o mesmo padrão. É uma trilha 8 bits das bem antigas mesmo. Eu acho que o pessoal subestima porque o Scott fez ele parecer um jogo meme, que ele realmente é, mas pra mim ele chega no nível ou até melhor do que alguns da franquia principal. Pô, mano, é um RPG muito bom e é um bom entretenimento. Dá até pra enfrentar o próprio Scott dentro do jogo. As batalhas começam tranquilas e escalam a um nível cósmico e psicodélico pra cacete. Eu não vou falar muito não, só que eu gosto bastante. Sister Location, ou como o Orochinho diz... Continuando, o Five Nights aí, estamos aqui no Step Sister Location. Meu Deus do céu. Aí já é outro caso. Ele é o mais diferente entre os originais e é muito bom. Acho que a maior parte das pessoas considera esse o melhor. Eu não. Acho que ele é legal, sim, só que com poucos defeitos. A ideia que o Scott tinha dessa vez era adicionar a movimentação pro personagem. Na real, controlar nosso personagem andando acontece poucas vezes. Nos dutos, contra a Ballora, contra o Phantasm Fox e o Energy na quinta noite. No geral, nós mudamos de cenários e em cada um nós ficamos estáticos que nem nos outros jogos, só podendo mexer a câmera. E o criador faz isso muito bem. Esse sim é um jogo que dá bastante medo, porque simplesmente não dá pra esperar o que vai acontecer em cada noite. A dominação não tá mais presente. Ainda bem, o Scott tirou ela. E ela não tá presente porque todas as noites mudam a sua jogabilidade. Tudo é imprevisível, os cenários são esteticamente lindos e detalhados, são escuros e sua paleta de cores são voltadas pro verde e o azul principalmente. De vez em quando até cinza. Acho que esse é o ambiente mais opressor da saga inteira, mais até que o do 4. Os animatrônicos são todos novos e são excelentes, misteriosos e com designs lindos. A gameplay mudar em toda a noite é algo que eu gosto bastante, principalmente graças à distribuição de dificuldade, que eu acho que é realmente bem feita. A primeira noite é muito fácil, nosso personagem só aprende o que deve fazer, como fazer no seu suposto novo emprego. A segunda é mais complicada, tendo que se esconder dos Billy Babies, atravessar a sala da Ballora usando som que é fantástico, dá até pra ver ela passando na nossa frente, e resetar os sistemas sem deixar o Phantasm Freddy nos matar. O problema é se morrer pra ele, porque vai ter que passar pela Ballora tudo de novo. A terceira eu já acho difícil, passar do Fox é bem complicado, e piscar a luz pra ver onde ele tá é medonho. Eu também amo essa noite, ela é muito boa. Além de apertar o botão na gravata do Bombom, que é muito difícil na primeira vez. E novamente, se morrer aqui tem que passar pelo Fox e tudo de novo. Então chegamos na quarta noite. Aqui é desproporcional, no lançamento era absurdo, cara. Era a noite mais difícil de todos os FNAFs, acho que até incluindo as Custom Nights dos outros. Tanto que, se eu não me engano, o Scott nerfou essa noite umas 2 vezes pra deixar ela mais fácil e acessível. Mas do mesmo jeito, hoje, ela é muito difícil, o que torna ela bem maçante. Mas eu até que gosto das mecânicas dela. Na quinta noite é tudo bem fácil, colocamos um código na carcaça da Baby e se seguir o caminho tradicional na hora de andar na escuridão, obtemos o final real do game. Se irmos na direção que leva até a sala secreta, temos a noite mais difícil de todos os Five Nights originais, na minha opinião, claro. Cara, esse daqui foi difícil, cara. A noite extra falsa foi a mais difícil de todos os Five Nights, mano. Que é isso? Não tô dizendo que é a mais difícil no geral, porque passar a Custom Night desse jogo no 2020 e a Ultimate Custom Night vulgo FNAF 7 são muito mais complicadas. E aqui é basicamente um x1 contra o Energy e é fantasticamente bom. Eu gosto muito desse animatrônico, eu acho ele muito bom, a história dele é muito boa. E pra ser sincero,
Talvez essa seja a noite com a melhor gameplay entre os Five Nights originais. Além de resgatar o conceito do primeiro jogo de só ter as 2 portas e as câmeras pra se defender. No caso agora são 3 portas, né, contando com o duto. Ele usa a ideia do FNAF 4 de usar o som pra saber quando fechar as portas da maneira correta. Sem ouvir é impossível passar dessa noite, porque temos que ter certeza de onde o Ennard tá indo. Ou seja, é a união perfeita de gameplay dos Five Nights. A melhor noite disparada. Pena que não é canônica. Mais um plique-plique eu fecho. Um plique-plique. Eu preciso de um plique-plique. Caralho, mano. Acho que esse jogo é até melhor do que eu tava me lembrando. Quando lançou tinha toda uma parada nostálgica essa parte, porque voltava a ser a gameplay do primeiro jogo, mas em outro cenário. Eu tenho que elogiar o som de Sister Location também, que é o melhor design da franquia até hoje. A trilha sonora também, mano do céu, é muito boa. A música de fundo nessa noite 5 secreta é arrepiante. Por esses motivos e alguns outros, esse também é o Five Nights mais imersivo, que mais o sentimos na pele do segurança. Ele apresenta a storytelling mais direta da franquia também, pelo menos entre os jogos originais. Eu gosto bastante do storytelling daqui. Ele é direto pra explicar a sua própria história, mas deixa muitos detalhes serem notados pelo próprio player e pela comunidade, do jeitinho que os fãs gostam. As ideias do Scott são muito inteligentes, cara. Eu gosto muito da ideia de como nosso personagem é iludido pela Baby, que aparentava ser nossa parceira, mas na verdade é a antagonista. Ela nos guia e protege nas 5 noites só pra chegarmos aonde ela quer, para depois se unir em um só corpo com os outros animatrônicos dentro do nosso personagem pra finalmente fugir de lá. Muito bem escrita essa parte do roteiro. Tem detalhes que explicam os jogos anteriores também. Depois de um tempo foi adicionada a Custom Night. Eu não sou tão fã dela, eu acho a noite contra o Ennard naquele cenário muito melhor, só que ela obviamente aumenta o fator replay. E ela revela mais partes da história ao completar seus desafios. As cutscenes pixeladas mostrando nosso personagem apodrecendo depois do fim do jogo e depois ouvindo ele falar diretamente com seu pai vulgo Springtrap, sensacional. Isso mostra que o Scott consegue sim fazer uma boa história e amarrá-la ponto a ponto. Praticamente todos os erros de Five Nights como jogo e lore foram consertados ou amenizados. Dá pra notar um salto muito grande de orçamento também. Temos mais cenários, mais mecânicas e pela primeira vez, vozes falando. A vocalização da história é muito importante. Essa aqui, por sua vez, é a mais direta entre todos os jogos da Era de Ouro. Dá pra entender tranquilamente o que tá acontecendo sem vídeo nenhum. Certas coisas não dá, mas a ideia principal sim, a história principal sim. E por último, mas não menos importante, só temos um minigame aqui, mas ele também é excelente. Eu acho fantástico. E o final dele é triste pra cacete. Muito bom, cara, muito bom. Talvez a única crítica que eu tenha mais pesada é que às vezes Sister Location é muito monótono. Tem vezes que os personagens falam demais e cansa. O início da noite 4 é onde isso mais afeta. E também eu acho que esse jogo dá sim medo, mas ele se apega mais na tensão do que no desenvolvimento do cagaço. É quase um jogo de suspense, mas isso foda-se. Chegamos em Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator, vulgo FNAF 6. Mas esse eu também não vou falar tanto, rapaziada. Simplesmente porque esse não é só o meu Five Nights favorito, ele é um dos meus jogos de terror favorito. Até em jogos em geral. E eu planejo fazer um vídeo específico pra ele de, sei lá, uns 10, 15 minutos. Eu sei que eu falei a palavra fantástico várias vezes no resto do vídeo, só que era pra pontuar certas partes do jogo que eu achava muito boas. Mas o único Five Nights que eu realmente acho fantástico é Five Nights at Freddy's 6. Ele, na minha opinião, é o único que teria uma nota maior do que 9. Eu amo Five Nights 6. É quase inacreditável que Pizzeria Simulator é um FNAF da franquia principal, porque ele é extremamente superior e diferente dos outros. Tem mais conteúdo e ainda é gratuito. Isso é bizarro, o jogo é 100% gratuito, contrariando todo o histórico da franquia até aquele ponto, porque todos os jogos eram pagos, e por isso ninguém esperava que seria um jogo tão grande quanto os outros. Aumentou o fator surpresa. Ele não é só mais completo do que os outros, ele é melhor. Ele pega tudo que era bom antes, melhora e implementa novas coisas. Infelizmente o Pisca e o Alan não jogaram Pizzeria Simulator. O Alan jogou lá atrás, mas em 2023 ele parou no 5º. Porra, mano, ele tinha que ter continuado. Eu disse que a noite secreta do Ennard em Sister Location é a que tem melhor gameplay, e realmente é. Mas depois dela vem a de Pizzeria Simulator. É bem simples e medonha. Esse é disparado o Five Nights at Freddy's mais assustador da franquia inteira. Disparadamente. Somos extremamente vulneráveis, temos apenas o áudio para espantar os monstros. E a jogabilidade é uma junção de tudo que a gente já viu até aqui. Eu digo com certeza, esse é o Five Nights at Freddy's definitivo. Ele junta a ideia de ter 2 portas, uma de cada lado para entrarem e nos matar do primeiro jogo, a ideia de encher algo do segundo. Nesse caso é esperar as tarefas se concluírem. Usamos o som para atrair os inimigos para longe de
nossa sala, como era no terceiro. Precisamos ouvir onde eles estão, como era no quarto, para depois olhar diretamente para a ventilação em que ouvimos eles e para assim tentar espantá-los. Eu ouvi coisa, eu desliguei tudo. Eu ouvi coisa aqui, eu ouvi. E por último, FNAF 6, que nem no Sister Location, tem a gameplay fora de um único cenário como era até o quarto jogo, tendo partes de gameplay com áreas diferentes e apenas uma em que a visão não é estática, além de não podermos fazer barulho em excesso porque isso chama a atenção dos bichos, que nem era com a Ballora. E mais do que isso, ele pega todos esses conceitos, junta eles e adiciona a sua própria identidade. Não podemos fazer barulho, mas para fazer as tarefas faz barulho pra cacete. Então podemos desligar o computador, mas nós não passaremos até terminá-las. E para isso a gente precisa do PC ligado. Tem até uma mecânica do sistema de resfriamento, e ele também faz barulho. E por isso ele pode ser desligado. E se fizer isso, a sala esquenta até nós morremos. As falas dos personagens voltaram e o principal diferencial é que agora nós temos 3 etapas de gameplay, o que torna esse o Five Nights entre os originais com mais conteúdo para se jogar e mais opções de coisas diferentes para se fazer. E é o FNAF mais diverso, completo. A primeira etapa é a principal, em que temos que completar as tarefas, que basicamente é a tradicional de Five Nights. Temos a parte de resgate ou não de novos animatrônicos, que dá uma agonia do caralho, mano do céu. A primeira vez jogando isso dá um infarte. E a parte de cuidar da pizzaria. O jogo tem todo um sistema complexo nessa parte quanto à nossa responsabilidade gerenciando o estabelecimento. Seja quanto à segurança ou quanto à parte financeira ou até do entretenimento. E tudo isso influencia em nosso final, que são 6 se eu não me engano. Todos com uma cutscene explicando a situação e dando um certificado que fica estampado no menu inicial do jogo. O menu faz o game aparentar ser tranquilo, bonitinho, colorido, só para depois nos jogar no inferno de novo e é sensacional. Eu fiz todos os finais possíveis porque esse jogo é absurdamente bom e dá vontade de fazer esses finais. É muita coisa diferente que dá pra fazer aqui. Isso torna ele também o Five Nights mais complexo. Ele tem tantas coisas, é tão legal. Pô, é divertido, cara. O que eu curto também é como o segundo e terceiro sistemas afetam o primeiro. Na parte do resgate ou saved, podemos salvar ou não esses animatrônicos que estavam no resgate. Quanto mais salvarmos, mais difícil o jogo será porque teremos cada vez mais animatrônicos na parte da gameplay. E é óbvio que pra fazer o final real a gente tem que salvar todos os animatrônicos. Eu acho sensacional isso. Nós literalmente decidimos a dificuldade das nossas runs. E a parte da pizzaria, podemos aceitar ou não patrocínios em troca de dinheiro, para que assim eles fiquem estampados em todo o estabelecimento. O fora é que eu já percebi, quanto mais eu aceito, mais essas porra vão aparecer na porra do computador. Lógico que eu vou aceitar, né? Mas na gameplay eles irão nos atrapalhar fazendo um barulho do caralho quando aparecerem do nada. Pratos. Ah, não fode meu cu, seu Larry, filha da puta. FNAF 6 é um jogo de paciência. Não adianta só você ter muita habilidade. Ter paciência faz parte da mecânica do jogo e nós precisamos dela para passar as noites. Claro, as habilidades contam bastante, mas no geral uma noite pode durar 3, 4 minutos ou até 20, 30, 40 minutos. Depende muito da pessoa. E o que torna ele o mais assustador de fato é que além dele ser extremamente difícil de sobreviver com os 4 animatrônicos atrás de você, que é o que é necessário para fazer o final verdadeiro, não há 100% de chances de você vencer as noites. A dominação não é 100% eficaz. Para explicar melhor, o Mr. Léo disse o seguinte: Bem, o próximo game que veio foi Freddy Fazbear Pizzeria Simulator. Um game que se parece muito com o FNAF 1 de certa forma, porque aqui simplesmente não há estratégia específica para você passar de noite, assim como era no FNAF 1. Como disse antes, Scott Inteligente Colton percebeu que dar uma estratégia de gameplay para os jogadores estava tirando a magia do jogo. No antigo sistema existia uma estratégia que era a dominação, e desta vez ele mudou isso. Aqui, os elementos de sua gameplay podem ser gerados aleatoriamente, impedindo você de dominar o game. Quer que eu seja mais específico? Você tem seus equipamentos para te ajudar, né? Mas como Scott disse, não confie neles para ganhar seu jogo. Essas ferramentas estão aí apenas para aumentar suas chances. Se você não vir algo, desligue tudo, e isso vai diminuir a probabilidade de algo acontecer, mais especificadamente de 90%. Ou seja, independente se você for um jogador profissional, você não pode garantir totalmente sua vitória. Nenhuma estratégia é segura, tornando o jogo imprevisível, porque você não vai saber onde os animatronics estão e o que eles estão fazendo e quando vão atacar. E não ter informações de seus inimigos é algo assustador, não acha? Pois eles podem surgir a qualquer momento, tornando FNAF 6 o melhor da série. Quando terminamos uma noite principal e vamos para a sessão da pizzaria, dá um alívio da porra. Saímos de um nível de tensão surreal para um de calmaria e felicidade até. Isso nos faz não querer sair de lá. Faz a gente aproveitar aquela sensação.
porque sabemos que depois teremos que voltar para aquele ambiente horrível. Há uma crescente curiosidade no player a cada noite para saber qual novo animatrônico poderemos salvar e quais máquinas e reformas podemos adquirir na pizzaria. Além de tudo isso, tem todo o contexto da época. Quando o Scott anunciou um simulador de pizzaria, todos suspeitavam que talvez tivesse um bait, mas não um jogo completo. E a maneira com que ele fez isso é muito inteligente. O início é um joguinho de lançar pizzas bem simples para depois nos jogar numa sala de frente com a Baby. Sensacional. Na parte da pizzaria, a minha favorita, podemos comprar animatrônicos, fliperamas, aumentar o espaço, melhorar a estrutura, deixar mais bonito, comprar decorações, aceitar patrocínios, que como eu já disse, podem nos ferrar na gameplay normal, além de muitas outras coisas que compramos liberar em minigames que contam mais da história e desbloqueiam novos finais. Nossa, como é que eu jogo? Nossa, isso daqui tá lembrando o jogo de corrida do Master System que eu jogava. Olha! Nossa, vem com o pai. Vem com o pai, 100 por hora, 120, 140. Nossa, eu sou profissa nesse jogo, velho. Não vai dar. É que tá com um pequeno problema, né, mano? O jogo tá com um problema bem sério. Porra, velho, como assim? Acelera essa merda desse carro, Rubinho. Aí. Nossa, é muito difícil, é muito difícil. Eu não tenho dom. Não nasci com dom. Nasci com dom de ser horrível. Vamos, Rubinho. Vamos, Rubito. Qual é seu nome? Aí, caralho, outra volta. Quantas voltas eu vou dar, velho? Não aguento mais. Me arrependi, eu tô ficando tonto, mano. Cara, tem muita coisa girando, eu tô ficando... Ai, caralho. Eu vou ficar no canto aqui, mano. Nossa, se ficar no canto não pega carro. Eu posso até... Os minigames aqui são os melhores entre todos os jogos. Tem aqueles que precisam ser feitos pra pegar o desfecho real e, consequentemente, descobrir uma parte da história também, e tem outros que são só muito divertidos. O melhor de tudo é que nós obtemos eles comprando na loja, ou seja, pode ser que eu tenha jogado muitos diferentes do que o meu irmão jogou quando ele fez a própria run dele. Todos os minigames são muito distintos um do outro, a jogabilidade sempre muda e a arte deles também. A quantidade de coisas secretas e diferentes em Five Nights at Freddy's 6 é enorme, ele tem muito mais detalhes do que os outros games. Puta merda, cara, dá pra fazer coisa pra caralho. Dá até pra melhorar a internet, a impressora e mais um monte de coisas. Dá pra polir os itens e estruturas da pizzaria, colocar slot pra receber moedas nos brinquedos. Podemos melhorar a segurança ou piorá-la, aumentar o entretenimento ou não, jogar minigames ou ignorá-los, deixar a pizzaria pequena ou expandi-la. Puta que pariu, que jogo bom. Tem como você pegar certificado de insanidade, de irresponsável porque deixou o lugar perigoso pra caramba, de falência por ser um gestor ruim. Meu, é muito bom, cara, muito bom. E aqui, voltamos a ter uma história direta. Depois do FNAF 3, o Scott nunca mais largou isso. Quer dizer, na Ultimate Custom Night não tem, né? E o melhor de tudo, é uma conclusão. Era pra esse ser o fim de Five Nights. Iria finalizar perfeitamente a história. Mas óbvio que a ganância e a falar mais alto iam continuar. Eu amo esse jogo, cara. Eu lembro de eu jogando com meu irmão na época do lançamento, lá em 2018. Porra, nossa, cara, muito bom, mano. Saudades, até uma nostalgia. Bem, o vídeo ficou mais longo do que eu esperava, ou que eu queria, mas eu fiz todo esse roteiro pra chegar em só uma conclusão. Five Nights at Freddy's é bom. Pelo menos os originais, e mesmo perdendo terror, porque nas primeiras noites ele te assusta e nas últimas te desafia. A verdade é que FNAF é uma franquia nota 7, e pra qualquer pessoa com mais de 14 anos e que não é youtuber tem a mesma opinião do Alan. Hoje em dia eu não ligo muito mais pra história, sinceramente. Sei lá, cara, a história desse jogo... É que quando eu joguei logo que lançou, né? Então nem tinha história direito. Depois começaram a fazer, inventar um monte de coisa. Daí, pô, ficou um bagulho tão mirabolante, velho, que eu nem entendi direito. Então, quando eu joguei o primeiro jogo, não tinha nada, irmão. Era o cara falando no telefone só. Só que daí começaram a criar tanta teoria, mano, que, mano, assim, sabe o que eu sinto? Não que seja fato, tá? É o que eu sinto na época que eu joguei. É que, cara, o jogo, tipo, estourou, né? E daí, tipo, começaram a fazer umas teorias, que daí o criador começou a ir na onda das teorias, tá ligado? E fazer uns bagulho absurdo, eu acho. É o que eu senti, que foi tipo isso, tá ligado? É, chat, eu já tô velho pra isso. Então, assim, eu joguei e vambora, né? Acabou, nunca mais, né? É uma franquia pra criança? Sim. Quem tá acostumado com jogos de terror mais pesados não vai se assustar? Também. Mas funciona. Sua fórmula definiu um padrão pra uma geração inteira de jogos de terror indies, em que não importava a gameplay, e sim a história deles. O mistério por trás de cada mundo fictício. E é um desprezo legal por Five Nights. Eu gosto porque fez parte da minha infância, e porque eu sei que são jogos que são realmente feitos com atenção. E mesmo que alguns não tenham sido tão bons quanto outros, foi na intenção de fazer algo diferente. Acho que o melhor exemplo que eu posso dar pra clarear o meu ponto de vista é o caso de Far Cry.
onde essa sim é uma franquia muito boa. Pelo menos os jogos da linhagem principal. Um apresentou o conceito, o 2 assustava com seu realismo, o 3 redefiniu o gênero de mundo aberto dali em diante, o 4 é muito bom, o 5 também, o New Dawn é um spin-off direto do 5, mas que mantinha a qualidade, e o 6º, que além de bom, trouxe até o Giancarlo Esposito, ator mundialmente famoso, como vilão. Onde eu quero chegar com isso é que o problema não são os jogos, e sim a saturação deles. No caso de uma franquia AAA como Far Cry, a coisa é um pouco mais embaixo, porque poucos jogos já são o suficiente pra cansar o público. Tipo assim, o cara que vai jogar Far Cry 6 pela primeira vez vai achar o jogo muito bom, como eu achei. Tem pessoas que falam que é excelente Far Cry 6, o problema é que os fãs de longa data já estão cansados, porque a fórmula é sempre a mesma, todo jogo é praticamente igual, é uma cópia do Far Cry 3. Só muda os personagens e cenários, mantendo os elementos principais intocáveis. O principal deles sendo o vilão psicopata maníaco e também a ideia de invadir bases inimigas e todo o lance da gameplay igual que era desde o primeiro jogo. Em Five Nights isso seria a dominação e a falta de movimento na gameplay. E pior ainda, porque como é um jogo AAA, esses jogos são muito grandes, pesados, longos e exaustivos. Lá ele. Além de que Far Cry tem alguns spin-offs, o que deixa o buraco mais embaixo ainda. O principal deles, se eu não me engano, é o Primal. Já em Five Nights, parar no 6º jogo seria a decisão correta para a franquia, sendo resumidamente um confronto entre um pai louco e assassino, responsável pelas atrocidades na história toda, contra seu filho, que busca consertar os pecados dele próprio e de seu pai para acabar com o sofrimento de tanta gente e tantas almas. Eu realmente gosto muito da história original, até porque, até onde eu me lembro, os 6 primeiros jogos apresentam um mesmo protagonista, que seria o Michael Afton, filho do William. E na minha visão faz muito sentido. Eu acho que eu teria que comentar isso em outro vídeo. Eu só não confirmo a informação porque depois da Custom Night eu parei de acompanhar a franquia simplesmente por estar cansado, eu não aguentava mais. E olha, eu realmente gosto muito da história original, mas é óbvio que iriam continuar e lançaram a Ultimate Custom Night, que é muito inferior aos outros 6 games. Só pra deixar claro, o 4 era o pior entre aqueles 6 que eu listei, mas eu ainda passo pano pra Ultimate Custom Night porque é um jogo que faz sentido, é o purgatório do William Afton, que morreu no final do 6º jogo. Então tudo bem. Aí lançaram um VR, que apesar de ser um puta jogo, sério, cara, é muito bom. O final ficou o melhor gameplay por muito. De novo, a gameplay do Energy é a melhor entre as noites normais dos jogos originais, tá? Não da franquia toda. E o FNAF VR tem uma história que é excelente também. Tudo enigmático, misterioso, o lance das fitas e nossa alma ser controlada pelo Glitch Trap é muito foda, mas tem um problema. O Glitch Trap é um vírus que tem a mente do William Afton, porra, muito forçado, cara. Se não tivesse isso, a história seria boa, mas continuaria forçado, porque já saturou, tá enchendo o saco. Logo, Five Nights sempre foi uma boa franquia, e continua sendo. Olha o Into the Pit, todo mundo tá falando bem. Mas claro, isso é só minha opinião, família. Talvez eu ainda faça um vídeo analisando a segunda parte de Five Nights, já que esse foi dedicado a falar sobre a primeira, mas por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo, e se quiserem, curtam, comentem, se inscrevam, porque eu já tô indo. Falou, pessoal.